Olá, tudo bem? Vamos começar mais um treinamento de vendas? Mas eu queria que você soubesse que para mim, esse treinamento de hoje, ele me emociona profundamente e eu queria que você soubesse o porquê. Bom, primeiro, quero me apresentar, meu nome é Silvio Toni, trabalho com vendas há 30 anos. Parece que faz muito tempo, mas lá em 1991, quando eu estava vivendo, ainda não tinha completado o meu primeiro ano de vendas, eu estava trabalhando muito, mas muito. E a minha situação, só para você ter uma ideia naquela época, foi a seguinte: nasceu o meu primeiro filho, o Rodrigo, que hoje inclusive trabalha comigo, é uma felicidade tê-lo conosco também, como minha filha também trabalhou. E quando chegou a hora dele nascer, eu falei assim para o meu pai: pai, eu preciso de R$ 30 emprestado para poder buscar a Márcia, minha esposa, e meu filho no hospital, porque eu não tinha nem esse dinheiro. Então, imaginem vocês, assim, aquela circunstância que eu estava vivendo, onde eu estava trabalhando muito com vendas. Eu já trabalhava na Mil Assistência Médica, eu já tinha estudado bastante, eu trabalhava bastante, mas sabe aquele começo que ainda a gente parece que não pegou o ponto de início, de fato? Eu estava vivendo aquilo e aí caiu na minha mão um treinamento de vendas de um homem com um nome bem estranho, chamado Zig Ziglar, que na verdade esse é o nome artístico dele, Zig Ziglar. Hoje ele é falecido, mas caiu na minha mão um treinamento dele falando sobre o segredo do sucesso. Quando eu ouvi aquele treinamento, aquilo mexeu com a minha estrutura. Mesmo eu não tendo nada naquela época, eu tinha a oportunidade de construir um sonho. E muito do que eu tenho, muito do que eu fiz foi baseado no ensinamento de Zig Ziglar. E é esse treinamento que hoje eu vou passar para você. Espero que ele possa ser na sua vida uma bênção tão grande ou até maior, se possível, do que foi na minha. Claro que eu pessoalmente ouvi o treinamento dele dezenas de vezes, porque é muito difícil a gente olhar para uma realidade onde a gente não tem dinheiro nem para ir buscar um filho no hospital e querer enxergar outra coisa. É como se fosse algo que a gente precisasse acertar a mira, acertar o jeito de olhar. E foi isso que eu fiz. Por isso eu quero te convidar a se inscrever agora mesmo no meu canal, youtube.com/silviotoni, e assistir não somente esse, mas outros vídeos como esse, que poderão realmente, se você se der a oportunidade, levar você para o sucesso que vai ser a sua vida. O segredo do sucesso. O triste do segredo do sucesso é que na verdade não tem um segredo, tá? Existe um caminho a ser percorrido e a pergunta principal é se realmente eu e você estamos dispostos a seguir o caminho do sucesso. A gente muitas vezes procura um caminho que não é de pedra, a gente procura um caminho, né, mais fofinho, e muitas vezes esse caminho mais fácil ele não leva para o sucesso. Então, é assim, existe uma máxima que diz: você nasceu para ser um vencedor, mas para ser um vencedor você precisa planejar vencer. Então você tem, como eu tenho e como eu já tinha lá atrás, todos os elementos para vencer, mas eu precisava pôr as coisas em ordem, tá? E você precisa se preparar para vencer. Então você nasceu para vencer, você precisa se planejar para vencer e você precisa se preparar para vencer. Somente fazendo isso você pode esperar vencer. Se você não fizer esses passos de se planejar, de se preparar, não adianta você esperar vencer, mas se você se planejar, se você se preparar, você vai vencer. A vontade de vencer não é nada segundo a vontade de se preparar para vencer. Você está onde você está pelo que você tem na sua mente. Se você mudar a sua mentalidade,
você vai mudar o direcionamento da sua vida. Se nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos focar corretamente. Nós precisamos ter uma visão limpa do que nós queremos. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você se considera pelo menos razoavelmente honesto? Escreva aqui se você se considera honesto. Mais ou menos. Veja bem, eu não estou aqui de forma nenhuma querendo ofender a sua integridade, mas essa pergunta ela tem um motivo. Você sabe que quando você está no último dia de trabalho, antes de sair de férias, você faz 2, 3, 4, 5 vezes mais do que você faz nos outros dias do ano? Sabia disso? Tenta recordar, ó. Você vai sair de férias, você vai viajar, você não quer que ninguém fique te ligando, você quer desligar, então você precisa deixar tudo em ordem, não precisa? Aquele dia, antes de sair de férias, o que acontece? Você se programa, você fala, olha, eu preciso resolver isso, olha, tem isso aqui que eu devia ter devolvido, eu não devolvi, tem aquilo que eu preciso pagar, não paguei, vou pagar, tem não sei o que, tem esse e-mail que eu vou responder. Então você faz uma limpa na sua vida e aquilo faz você produzir demais. Por que você consegue fazer isso no último dia antes de sair de férias? Porque no último dia antes de sair de férias, você tem uma coisa clara na sua mente. Eu preciso eliminar tudo o que eu tenho de pendência para poder ficar tranquilo. Pois é. Então, se você pode fazer isso antes de sair de férias, por que será que você não pode fazer isso todos os dias? Porque falta o quê? Foco. Falta aquele olhar de quem não quer viver no meio de rolo. Você tem potencial, como eu também tenho potencial. Mas a pergunta é, eu quero usar esse potencial? Eu quero utilizar isso de maneira produtiva? Ah, mas isso é cansativo. Veja bem, você até tem razão de dizer que é cansativo, mas é compensador. E o resultado disso é muito simples. Se você, por exemplo, consegue fazer em 1h30 o que às vezes você demora um dia inteiro para fazer, ou você vai terminar o expediente mais cedo e vai ter muito mais tempo para fazer outras coisas que você tem vontade, ler um bom livro, fazer um esporte, fazer outras coisas, ou então você vai ter tempo para produzir muito mais se você é vendedor. Então, muitas vezes o que deixa o nosso tempo todo enrolado são pequenos detalhes. E um outro ponto muito simples é a questão do crescimento pessoal. Eu não vou falar sobre autorrealização, tá ok? Eu vou falar sobre crescimento pessoal. A autorrealização pessoal é mais um narcisismo do que qualquer outra coisa. O que eu quero falar realmente é sobre crescimento pessoal, tá ok? Então, o crescimento pessoal ele vai muito além do que fazer alguma coisa e ganhar um troféu de primeiro lugar. Zig Ziglar ele trazia uma máxima que é o seguinte: você pode ter tudo o que quiser na vida se você simplesmente ajudar um número suficientemente grande de pessoas a conseguir o que querem. Eu vou até repetir: você pode ter tudo o que quer na vida se você simplesmente ajudar um número suficientemente grande de pessoas a conseguir o que querem. Então, se você pertence a um time, seja aquele time. Eu tive uma equipe de vendas. Quando entrei na Mil Assistência Médica, eu fazia parte de uma equipe, eu adorava a minha equipe. Nem me passava na cabeça entregar venda fora. Tinha vendedor que fazia isso. Sabe o que aconteceu com a vida deles? Nada. Eles ficaram sempre na mesma situação. Eu nunca entreguei uma venda fora, sempre entreguei os meus contratos para o meu supervisor, que era o Eliseu. E quando eu tive a minha equipe de vendas, que se chamava Equipe Guerreiros, a nossa equipe era uma família, era um time, e nós realmente buscávamos o melhor da família. Eu dava o melhor para a equipe também dava o melhor, e quem agia assim realmente crescia. E como a grande maioria agia assim, quando alguém agia diferente, se sentia um peixe fora d'água. Porque quando você está num time de campeões, ou você assume o papel de um campeão, ou você então se torna um fracassado.
Existe uma estatística também que fala sobre o momento do sucesso, tá? Então, essa estatística é sobre o futebol americano, tá? O Zig Ziglar traz muitos exemplos de lá e eu vou usar esse mesmo exemplo para a gente não perder tempo. Então, ele fala o seguinte, que no futebol americano, a maior parte dos pontos, ela é marcada nos 2, 3 últimos minutos do primeiro tempo e do segundo tempo da partida. E por que que acontece isso? Porque eles são preparados para isso, eles treinam todos os dias para aquilo. Se eles conseguem escapar de um ataque, é porque eles treinam. E aí o que acontece lá no jogo é o resultado desse treino, desse preparo. E isso acontece conosco também. Aquela pessoa, por exemplo, que vem aqui para o treinamento ao vivo, 6h30 da manhã, e já está treinando, olha só o que está acontecendo com a cabeça desse ser humano. Desde cedo, primeira energia, primeiro foco em vendas, foco em ajuste, foco em disciplina. Imagina só como fica esse profissional de vendas depois de um certo tempo. Ele vira fera em vendas. E para terminar, gente, antes que você fale assim, ai, tadinho do Silvio, ai, o Silvio foi pobre. E daí que eu fui pobre? Eu fui pobre, mas eu era feliz e continuo sendo feliz. Não é o dinheiro que faz a gente ser feliz e nem ser infeliz. O dinheiro dá conforto pra gente, tá? O dinheiro faz a gente ter uma casa mais bonita, faz a gente ter um carro melhor, faz a gente viajar de uma maneira mais confortável, mas o dinheiro não traz felicidade. A felicidade, ela está relacionada a crescimento pessoal. Se você se preocupa em fazer o outro feliz, você se torna feliz. Por isso que eu dou esse treinamento também, porque sinceramente eu tenho certeza que muitas pessoas que participam desse treinamento estão aplicando os conceitos e melhorando as suas vidas. E por acreditar nisso é que eu preparo esse treinamento com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Você pode até falar, Silvio, mas tem treinamento melhor. Pode até ter, mas duvido que tenha um treinamento que seja feito com tanto amor e pensando tanto em você que está assistindo. Por isso que eu quero que você curta, multiplique nas suas redes sociais, para que outras pessoas também se beneficiem. Mas sim, eu comecei de baixo, como muita gente começa de baixo, e por ter começado de baixo, eu posso dizer para você que o caminho para o sucesso é um caminho maravilhoso. Não tenha medo, não se deixe contagiar por pessoas que ficam mentindo, falando, olha, o caminho é fácil. Não é fácil, mas não precisa ter medo, é muito legal. A emoção mais saudável que uma pessoa pode ter quando tem sucesso não é a vaidade, é a gratidão. E por isso que eu sou muito grato, primeiramente a Deus, por tudo que Ele permitiu acontecer na minha vida, tanto pelas coisas difíceis que vivi, né, como também pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, como você hoje, e também por tudo que Ele preparou para o futuro. Ele sabe o que é melhor para a minha vida e Ele sabe o tempo que eu saio desse nosso ambiente aqui. E tudo isso vai acontecer no tempo dele. Desejo a todos um grande dia de vendas, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.